Meus queridos, esta é uma pequena série narrada por mim, intitulada No Silêncio Onde Habito. Minha jornada com o profundo silêncio da paz. São 7 capítulos curtos, cada um revelando um aspecto da minha vivência com a presença silenciosa que transforma e sustenta a vida. Este que você ouve agora é um trecho da série, um convite para que, passo a passo, você também experimente essa paz que não depende do mundo externo. Ao longo desses capítulos, eu compartilho não apenas reflexões, mas experiências reais, inspiradas e vividas durante meu estudo e prática dos ensinamentos espirituais, especialmente na classe privativa do Joel Goldsmith, no profundo silêncio da minha paz. Bom, que essa jornada, capítulo após capítulo, seja também um retorno ao lar que existe em você. Vamos agora para o primeiro capítulo, A Porta que se Abriu. Eu não buscava nada específico, mas, no fundo, talvez estivesse procurando por algo que nem eu sabia nomear. A vida seguia com seus altos e baixos e com suas tarefas diárias, suas exigências silenciosas e, como muitos, eu aprendi a lidar com o que vinha, às vezes bem e às vezes nem tanto. Até que um dia, as palavras do Joel Goldsmith cruzaram meu caminho. Eu me lembro que foi numa palestra do professor Hélio Couto que eu ouvi falar pela primeira vez do Joel Goldsmith, sobre sua trajetória do despertar da consciência, o silêncio, sobre as meditações, e eu me identifiquei de cara com os ensinamentos do Joel. Não foi por acaso. Hoje eu sei que nada realmente é por acaso, mas naquela época eu apenas senti curiosidade. Então, ao pesquisar bastante, achei um livro do Joel sem saber direito o que esperar. Mas, ao longo nas primeiras páginas, percebi que havia ali algo diferente. Não era um texto para convencer, nem trazia listas de faça isso ou faça aquilo. Era como se cada frase fosse um convite silencioso, um chamado para um lugar que eu até então nunca tinha visitado dentro de mim. Meus queridos, no começo, confesso que eu não entendia muito bem tudo. Algumas coisas eu tinha dificuldade de compreender. E com a ajuda do meu marido, Tony, com o intelectual dele, isso me fez compreender muitas coisas que eu tinha dificuldade. Algumas frases pareciam simples, mas para mim era tão difícil entender. Mas eu fui estudando, praticando, meu marido foi me ajudando. Mas assim, algumas frases que pareciam simples, elas carregavam um peso, uma densidade, como se fossem feitas apenas de palavras. Mas não apenas de palavras, mas sabe o quê? De presença. Era como se algo invisível estivesse por trás do texto. Eu sentia algo invisível por trás do texto. E, nossa, eu estava encantada. E quando eu lia, eu trocava um espaço em mim que eu não conhecia. Eu senti algo quase imperceptível, mas era algo real. Uma quietude, uma pausa e, por um momento, o barulho constante da mente silenciou. Aquilo me intrigou, sabe? Fiquei muito intrigada. Eu não sabia explicar. Não era emoção, não era pensamento. Era mais profundo. Era como se eu tivesse encontrado uma porta. Essa porta é como se ela se abrisse dentro de mim. Não havia chave, não havia senha, apenas a consciência que ela estava ali. Com o tempo, percebi que não era apenas sobre ler livros ou ouvir palestras. Era sobre permitir que aquelas palavras me levassem para o espaço de onde elas vinham. E esse espaço não estava lá fora, estava aqui, dentro de mim.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a paz não é algo que eu possa encontrar em outro lugar. Ela é algo que eu posso reconhecer em mim quando o barulho diminui, sabe? Lembro-me de uma manhã em que, sem perceber, fiquei sentada, olhando pela janela, sem pensar em nada, apenas olhando as árvores no meu quintal, os meus gatos andando de um lado para o outro suavemente, as flores do meu jardim. O vento mexia as folhas, as flores, assoprava o pelo dos gatos. O sol atravessava o vidro da minha janela. E eu estava ali, presente, sem esforço, sem meta. E de repente me veio a sensação de que aquele momento continha tudo. Não havia nada a acrescentar, nada a tirar. Era perfeito. Como era perfeito aquele momento. A partir daí, comecei a buscar mais desse algo que Joel chamava de o profundo silêncio da minha paz. Não para colecionar experiências espirituais, mas porque, no fundo, eu sabia, esse era o lar que minha alma sempre procurou. E cada vez que eu me aproximava dele, sentia menos necessidade de correr atrás de respostas. Eu não estava mais tentando preencher um vazio, porque ali eu percebia que nunca estive incompleta, sabe? E foi assim, simplesmente, que a porta se abriu. Não com barulho, não com pressa, mas com leveza de quem não precisava provar nada. Eu entrei e, ao entrar, percebi que não havia eu pequeno, o eu pequeno. Apenas o silêncio, apenas a paz. Apenas o eu sou, que sempre esteve ali, esperando que eu o reconhecesse. Meus queridos, se há algo que aprendi nessa primeira etapa da jornada, é que o caminho até o silêncio não é construído com passos, mas com pausas. Não é feito de buscas, mas de entregas. E quando a porta se abre, você entende, ela nunca esteve trancada. Bom, por hoje é só. No próximo capítulo, eu vou falar sobre o silêncio que não é vazio. Um grande abraço.